Olá pessoas! No vídeo de hoje nós vamos começar a classificação possessória e hoje nós vamos tratar acerca da posse justa e da posse injusta. Roda a vinheta! No vídeo de hoje nós vamos tratar acerca da posse justa e da posse injusta. A posse justa e a posse injusta é uma classificação que diz respeito ao elemento objetivo. É uma classificação que trata acerca da existência ou não de vícios na atividade possessória. Vamos lá? Em que consiste a posse justa? O próprio legislador, no artigo 1200, ele define pra gente: é justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Logo, a gente pode concluir que será injusta a posse que for violenta, clandestina ou precária. Então vamos lá? É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Logo, é injusta a posse que for violenta, clandestina ou precária. Pois bem, em que consiste cada um desses vícios? Vamos lá. O vício da violência. O vício da violência é um vício que é interpretado pela doutrina, pela jurisprudência, como sendo aquele que decorre tanto de ações que envolvam agressões físicas, como também agressões morais, inclusive a ameaça. Tudo aquilo que atemorize a pessoa do possuidor, vindo a ensejar um ato de turbação, um ato de esbulho, isso poderá ser interpretado como um ato de violência. Os atos entendidos como sendo atos clandestinos são aqueles que envolvem condutas furtivas. São aqueles que envolvem a atitude do esbulhador, a atitude do turbador, em que ele age às ocultas, ele age ali, às escondidas. A finalidade dele é não ser visto, Ele não se coloca de um modo aparente, mas ele fica ali, escondidinho no exercício da apreensão material com a coisa. A terceira modalidade diz respeito ao vício da precariedade. E aí eu peço uma atenção de vocês especial em relação ao vício da precariedade. Porque a posse precária, ela se inicia, na verdade, como sendo uma posse legítima. Ela se torna precária a posteriori, ou seja, quando nasce para aquele indivíduo a obrigação de devolver a coisa ao legítimo possuidor e ele não faz. Eu vou lhe dar um exemplo. Se você está diante, por exemplo, de uma relação de comodato, o que é o comodato? É o empréstimo de coisas infungíveis, não é isso? Então, se eu empresto para um grande amigo meu, o meu carro, para ele passar o final de semana aqui, porque ele veio de longe, e aí eu não quero que ele gaste dinheiro não, eu quero que ele aproveite gastando aqui na nossa Bahia, porque tem muita coisa maravilhosa aqui. Oh my God! Uau! Então eu digo, relaxe, eu te presto meu carro, você fica aqui o final de semana todinho aproveitando. Usa meu carro, beleza? Beleza. Domingo à noite você me devolve. É só pro final de semana, certo? Certo. Emprestei para ele, tem uma natureza gratuita, desse contrato, nós vamos ter aula a respeito disso. E ao chegar o dia, a hora, o local em que nós estabelecemos para ele me devolver o carro, ele resolve ficar com o carro na mão dele. Observe, ele se recusa a me devolver o meu carro. O carro que, aliás, eu emprestei a ele. O carro que eu estabeleci originalmente um desmembramento da posse, porque através do comodato eu fiquei como possuidora indireta e ele como possuidor direto, porque ele estava na posse da coisa. Mas ao chegar o momento em que ele deve me restituir a posse, e ele não o faz, ele a partir daquele momento se torna um possuidor precário. Ou seja, passa a recair sobre ele o vício da precariedade. Então, a partir desse momento, aquela posse dele, que era justa, que era legítima, ela se torna injusta, Porque a partir daquele momento ele tinha a obrigação de devolver a coisa e ele não fez. Ok? Então nós já sabemos que a violência, ela é visualizada através de ações, de atitudes que têm um cunho agressivo, fisicamente, moralmente ou até mesmo através da ameaça, enquanto que a clandestinidade ela se dá através de ações, atitudes às ocultas, às escondidas, e a precariedade ele se consubstancia na obrigação que tem aquele indivíduo em devolver a coisa e ele não o faz. E aí, a partir desse momento, ele passa a incidir no vício da precariedade. Por que nós precisamos saber se uma posse ela é justa ou injusta? Nós precisamos saber se a posse é justa ou injusta para fins de proteção possessória. E aí eu chamo a atenção de vocês porque apenas aquele que se configure efetivamente como sendo o possuidor é quem vai ter o direito à proteção possessória.
Ou seja, somente aquele que esteja numa posse justa, sem os vícios da violência, da clandestinidade ou da precariedade, será aquele que poderá fazer uso das ações possessórias. Quais são as ações possessórias? Vamos a elas? Ação de reintegração de posse, ação de manutenção de posse e ação de interdito proibitório. A ação de reintegração de posse, ela é cabível nos casos de esbulho. As ações de manutenção de posse nos casos de turbação e o interdito proibitório para os casos de ameaça. Olhem só, não se preocupem, mais à frente nós vamos ter uma aulinha toda destinada a cada uma dessas ações, mas eu preciso desde logo que você saiba o seguinte, não é somente ao manejo das ações possessórias, mas falar de proteção possessória envolve, além das ações possessórias, a possibilidade de você valer-se do uso da própria força para fins de proteção da coisa. Quando eu falo do uso da própria força, eu quero te dizer, nós estamos tratando acerca da autotutela, do desforço imediato, desforço incontinente, defesa de mão própria. São nomenclaturas que nós damos para a possibilidade excepcional, porque quando houver autotutela, o legislador vai dizer, ok? Então, para uma possibilidade excepcional de você se valer-se do uso da sua própria força para defender a coisa. Então, vamos lá. Resumindo. A posse justa permite ao indivíduo, permite ao possuidor ter o direito à proteção possessória, seja através do desforço imediato, seja através do manejo das ações possessórias. Ação de reintegração de posse, ação de manutenção de posse e ação de interdito proibitório. Mas e o possuidor injusto? Ele não vai ter direito à atenção. A princípio, aquele que esteja numa atividade de apreensão material com a coisa, mediante o uso do vício da violência, da clandestinidade ou da precariedade, ele não tem direito à proteção possessória. Mas, por que você está falando isso? Por que você está dizendo que é a princípio porque existe um entendimento doutrinário e jurisprudencial no seguinte sentido? Ora, o meu esbulhador, eu estou na atividade possessória e sofri um esbulho. O que é o esbulho? A retirada do indivíduo da atividade possessória. Sofri um esbulho, fui retirada da atividade possessória e agora o esbulhador tem a apreensão material da coisa, ok? Em face do efetivo, do legítimo possuidor, esse esbulhador, ele continuará sendo um mero detentor. Ele não terá legitimidade alguma enquanto o exercício de uma atividade que se possa qualificar como sendo posse. Não, ele será mero detentor e o detentor não tem direito ao manejo das ações possessórias. Porém, se o esbulhador sofrer um outro esbulho, ou seja, configurar aquela situação do esbulho, o esbulhador do próprio esbulhador, esse outro, essa nova pessoa que aparece na relação, que vamos chamar de terceiro, ele estará numa relação em que, naquele contexto entre o esbulhador originário e o novo, o pretenso, novo esbulhador, pretenda tirá-lo da apreensão material com a coisa, em face desta nova pessoa, ele vai ter uma coisa que a doutrina chama de, abre aspas, melhor posse. Não significa que ele esteja na posse, ok? Ele não está na posse. Mas, em face dessa terceira pessoa, em prol da manutenção da paz social, então, em face desta nova pessoa que posse alguma tem, ele vai ter a possibilidade de fazer jus à proteção possessória. Mas atenção, somente em razão desta nova pessoa, deste novo esbulhador, deste terceiro que apareceu, que posse alguma tem. Porque em face daquele que legitimamente é o possuidor, ele vai continuar sendo um possuidor injusto e não fará jus a qualquer tipo de proteção possessória. Ok? Seguindo, eu não posso deixar de sinalizar uma coisinha para vocês. O artigo 1208 do Código, ele diz assim, não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, mais pra frente eu vou explicar isso pra vocês em detalhes, assim como não autorizam a sua aquisição os atos de mera violência e clandestinidade, senão depois de cessada a violência ou a clandestinidade. Ou seja, ele botou aí uma expressão, senão depois de cessada a violência ou a clandestinidade. Quando o legislador ele contemplou essa hipótese, ele considerou aquela situação do chamado convalescimento da posse. Cristiano Chaves, como sempre, ele arrasa, ele chama isso de interversão da posse. É uma forma de inversão.
Na verdade é o seguinte, uma vez que eu tenha iniciado a minha relação de apreensão material com uma coisa, mediante o uso de uma violência ou de uma clandestinidade, ora, eu iniciei de forma completamente maculada esta minha relação de apreensão material com a coisa. Porque eu ali vou estar, numa atividade que na verdade, não vai ser posse, vai ser mera detenção. Nesta hipótese, observe, nesta hipótese, enquanto detentor, eu sequer terei direito à proteção possessória. Eu só vou ter direito à proteção possessória quando eu me constituir enquanto efetivamente possuidor. Foi o que a gente viu antes, né? Só tem direito à proteção possessória aquele que efetivamente seja o possuidor. Portanto, aquele que esteja numa posse desprovida do vício da violência, clandestinidade ou precariedade. Então, volta lá para o artigo 1208. Quando ele diz que não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a aquisição da posse os atos de violência ou de clandestinidade, ele está dizendo, olha, ato de violência ou de clandestinidade não é posse. Esse indivíduo ele pode até ter a apreensão material da coisa, mas ele não estará na atividade possessória. Pois bem, ocorre que é bem possível que o manejo dos atos de violência ou as atividades furtivas em algum momento cessem. E na medida em que elas cessam, no finalzinho do dispositivo, quando ele fala, senão depois de cessar da violência ou a clandestinidade, ele está dizendo, começou violento, começou clandestino, não tem posse. Parou a violência, parou a clandestinidade, aquela posse que originariamente ela era injusta, ela passa a se tornar uma posse útil. Diz lá o finalzinho do artigo 1208. Assim como não autorizam a sua aquisição os atos de violência ou de clandestinidade, senão depois de cessar da violência ou a clandestinidade. Esse senão está dizendo, opa, aquela relação de apreensão material que originalmente foi adquirida através do uso de violência ou clandestinidade não é posse. Portanto, esse indivíduo vai ser um mero detentor e não vai fazer jus ao manejo da proteção possessória. Ao passo que, na medida em que ele cessa com o ato de violência e cessa com o ato de clandestinidade, essa posse ela pode se converter. Ela pode vir a convalescer. E esse indivíduo que originalmente estava numa posse viciada, ele agora passa a ter direito não só ao manejo da proteção possessória e com toda a sua amplitude, que a expressão comporta, como também ele passa a dar a largada para o lapso temporal necessário, além dos outros requisitos legais que ele deve preencher para fins de aquisição da propriedade por intermédio do Instituto da Uso Capião. Isso é muito importante. Tá certo? Não esqueçam, além de você precisar conhecer se uma posse é justa ou injusta para fins de proteção possessória, não esqueça do Instituto do Convalescimento da Posse e não esqueça também da interpretação doutrinária e jurisprudencial no tocante àquele que tem a chamada melhor posse, em que pese ele seja um esbulhador. Ok? Se você gostou dessa aula, não esquece, dá o seu joinha, se inscreve no canal, deixa seus comentários, qual é o próximo conteúdo que você está inquieto para ouvir aqui. Nós estamos aqui dispostos a lhe atender da melhor forma possível. Beijo no coração e até o próximo vídeo.